estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. Vamos para Números 6 e vamos ler do 1 a 11. Depois, nós teremos mais uma referência. Número 6, do 1 ao 11. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho, ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai ou mãe, ou o irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles. Pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No outro dia trará 2 rolinhas e 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ok. Eu penso até que podemos ir, mas depois, se você quiser voltar por algum e deixar aqui. 1 Coríntios 6:12. Por favor, repitam comigo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Em outra tradução, na Almeida Corrigida diz, vamos juntos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Repitam comigo, nazireus abrem mão para progredirem
que traduzido, diga sacrificam. Sansão, Samuel, João Batista, esses homens foram nazireus. E decidiram viver, praticar este voto de santidade. Se nós pegarmos o voto de nazireu, a conduta de um nazireu, e observarmos o que está por trás, nós vamos entender e ter uma boa revelação para os nossos dias. Nós podemos pegar este princípio, analisando o que está por trás. Esses homens que apresentei, eles decidiram viver um padrão mais elevado. E se nós buscarmos revelação para o que está atrás desse voto, podemos fazer boas escolhas. Você pode pegar esse princípio e viver um padrão mais elevado em Deus, que é o que o Senhor trabalha e busca de cada um de nós. Então vamos lá. Se abster de bebida forte, de vinho, bebida forte. Vamos buscar entendimento e revelação disso para nós hoje. Você tem que observar isso de forma espiritual. E pegar o entendimento para você hoje. Fraquezas. Na personalidade, no temperamento. Na mente. No seu emocional, no seu espírito. Atitudes e coisas que nós podemos entrar, que se tornam hábitos nocivos, vícios, que contaminam a vida da gente. Se abstenha. O nazireu vai ter que se abster de bebida forte, de vinho. Porque ele está aqui, é um voto de separação para o Senhor. Então, peraí, isso aqui vicia. Isso aqui está me viciando. Eu me viciei. Isso é uma fraqueza. Isso controla a minha vida. Eu não tenho domínio sobre isso. Então, eu preciso ter domínio sobre essa carne. Se eu faço um voto de separação, e esse voto significa a aliança que eu fiz com Deus, a minha comunhão com Ele, então devo viver uma vida fiel, de fidelidade. E aí nós podemos abrir, sim, para bebida literal, pessoas que bebem, pessoas que se contaminam com a bebida, se contaminam com cigarro e outros tipos de drogas. Outras drogas. Pessoas que são viciadas em sexo. Viciadas na mentira. Compulsivas. que tem toda uma conduta desequilibrada na carne,
Porque a carne controla. Então, que separação é essa? Se eu fiz um voto, quando eu recebi o Senhor na minha vida de separação, então eu devo buscar viver, eu devo pegar este princípio para viver um padrão elevado. Ou seja, este padrão elevado é quando eu abro mão de coisas que eu posso ir lá fazer. O que eu li? Todas as coisas me são lícitas. Poxa, eu digo, vou fazer isto. Eu vou fumar. Por que não vou fumar? É lícito que eu fume. Mas não faz parte da conduta daquele que fez um voto de separação, daquele que teme a Deus e anda com Ele. Eu vou mentir? Eu posso mentir? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me convém fazer isto, porque sou uma pessoa separada. E aí você vai seguindo, eu vou ter controle sobre isso. Se você está tendo controle sobre mim, não vai ter controle. Eu fiz um voto de separação, de fidelidade. Então, uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém, tem muitas coisas e que eu tenho que entender, isto não é para mim. Não convém que eu faça isso. Então, eu abro mão de coisas, e algumas até agradáveis. Você vai falar, tem como eu falar para alguém, para um casal apaixonado, que é muito ruim eles se relacionarem sexualmente? Se eu falar, filho, não faça isso, isso é ruim demais. Ele vai falar, bispo, não é ruim. Eu estou apaixonado. Claro que não é ruim. Se relacionar, estar com alguém que você ama, está apaixonado, bom, isso é incrível. Eu tenho esse direito. Bom, tudo é lícito. A Bíblia está dizendo, ou melhor, a Bíblia está dizendo, todas as coisas são permitidas. Você faz, está diante de você, você tem a liberdade de fazer a sua escolha. Mas nem todas me convêm. Então, eu abro mão de situações que eu não posso dizer, isso é ruim. Para mim a carne é maravilhoso, mas para o meu espírito. E o mundo, você explica isso, o mundo não entende isso. Bom, mas nós vamos para a segunda parte. O mundo não entende isso. Bom, mas isso é amor, e Deus é amor, e Deus entende, Deus quer que as pessoas se amem. Deus quer que as pessoas se amem, mas Ele não quer que elas pequem. E biblicamente é pecado. Há coisas que não adianta uma pessoa questionar. Se está escrito que é contrário, eu devo sacrificar para viver um padrão mais elevado em Deus. Eu faço um voto de separação, então vou obedecer a Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E se a Bíblia diz que não é saudável para o seu espírito, pode ser muito agradável à sua carne,
Mas você deve decidir que você não vai ceder. Então o que você vai estar fazendo? Sacrifício. E a fé, nós sempre falamos que ela não é viva se não tiver sacrifício. Sacrifício. Não cortar o cabelo tem a ver com o quê? Com imagem. Esse princípio que está por trás dele é a imagem. Eu não posso ter a cara de um mundano. Se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você não pode agir como um mundano. E a sua imagem, o seu comportamento aí fora não pode se assemelhar com os mundanos. Se uma pessoa não consegue ver diferença nenhuma em você, lá no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, então tem algo errado. Porque a Bíblia deixa claro que a luz do Senhor resplandece em nós e por intermédio de nós. Então, se eu não me comporto, qual a imagem que eu estou passando? Se eu não me comporto bem. E cada dia que passa, Deus está buscando essa diferença, que o seu povo seja uma referência boa dele, um bom exemplo. Um bom exemplo. E muitos às vezes não deixam isso entrar. Como você se comporta? A sua imagem. Quando as pessoas olham para você, como você fala, como você age, as pessoas podem perceber, encontrar, ver diferença no seu comportamento, na sua presença, na sua imagem. E aí você abre isso. Dependendo do seu comportamento, você pode escandalizar. E nós fizemos um voto de separação. Tem muitas coisas aí fora que nos irritam e que incomodam. Mas você não pode agir como um mundano. O mundano tem reações que não podem jamais ser as suas reações e atitudes. Às vezes a gente fica olhando e pensa, meu Deus, cadê a diferença? Onde está? Eu não sou de falar de roupa, disso e daquilo, mas um homem de Deus não sai andando por aí sem camisa, e uma mulher com roupas excessivas que mostram sensualidade. Não é correto. Tem coisas que não funcionam, não são para nós. Você querer se exibir e atrair atenção e parecer sexy, mostrar isso, mostrar aquilo. Nós somos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós.
Ele habita em nós, então você pode ter músculos maravilhosos, mas deixa as pessoas certas verem isso. E tantas coisas lindas, mas uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus sabe que algumas coisas não são para ela. Como você representa o Senhor? A sua imagem representa bem o Senhor, a sua presença, o seu comportamento faz com que você represente bem o Senhor? As pessoas, quando olham para você, elas conseguem ver Cristo em você? Sabe, eu não quero... não é uma questão de, oh meu Deus, isso é tão pesado, isso, não. Deus tem trabalhado para nos levar para um padrão mais elevado na presença dEle. E sendo assim, você deve ficar feliz. Porque quanto mais você cresce na sua vida espiritual, mais vai prosperar em todas as demais áreas da tua vida. Imagem. Você representa bem o Senhor no seu comportamento. Você se comporta como uma pessoa que foi lavada, remida no sangue de Jesus. E isso aqui é amplo. Na sua maneira de conduzir a sua vida. Na sua casa, no seu trabalho. Você vai seguindo em tudo. Uma casa onde só há gritaria e confusão. Onde está o Senhor? Uma pessoa que sai, ela cria confusão com todo mundo aí fora. Onde está o Senhor? Bom, essa pessoa merece ouvir isso, aquilo. Sim, ela pode merecer, mas espera, isso é um bom... Você estará se comportando de maneira a glorificar o nome do Senhor? Você está se comportando de uma forma que glorifica o nome do Senhor na sua vida? Seu comportamento como marido, como mulher, como filho, como filha, como pai, como mãe, como patrão, agindo com justiça, como funcionário, fazendo como se estivesse fazendo ao Senhor. Porque é isso que a Bíblia diz. Você não pode ser aquele servo que só faz à vista do patrão, você faz tudo certo, nas costas você relaxa. A Bíblia diz, você não pode fazer isto. Você deve ser o mesmo. O mesmo. Espera aí, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo ao Senhor. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Isso é plantar. Quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa boa para alguém, você joga para alguém, você deixa, ou você vai lá e faz? Você olha como, essa é uma oportunidade de eu plantar e ter mais coisas para colher. Sabe, eu me agrado, eu falava com a minha mãe no domingo, e eu fico... Os meus filhos estão aqui, minhas noras, e essa reunião está sendo transmitida pela internet, e depois ela fica no site por um tempo. Então,
As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu creio que Deus me deu a oportunidade de fazer pelos meus pais. E tudo que... houve uma época, uma vez, que eu estava um pouco cansada, não só em relação a eles, muitas coisas sobre mim, muitas responsabilidades e muitas situações de dependência. E um dia eu me senti cansada, e aquele momento em que você fala besteira, você diz, é tudo sobre mim, eu tenho que dar conta de tudo, tudo eu, e o Espírito Santo, naquele momento, falou ao meu coração, a palavra, é melhor dar do que receber, se sinta abençoada, porque você tem para dar. Eu me calei, dobrei os joelhos, pedi perdão a Deus. E eu fui entendendo que, na verdade, abençoá-los foi uma oportunidade que Deus me deu de plantar e ter para colher muitas coisas boas. Eu sempre fui uma boa filha. A melhor que eu pude ser em tudo. Tanto que ainda minha mãe repetia isso para mim no domingo. Você é uma filha que nunca me disse não. Tudo, quando eu passei a dizer não para minha mãe, tinha a ver com as escolhas e postura na vida que eu tinha que tomar. Mas em termos de apoio em tudo que ela precisou de mim, eu estava lá, sempre estive lá. Em tudo. Sempre. E nunca foi do que estava sobrando. Não foi, não. Tirava, dividia. A minha avó, que chegou o fim, teve 14 filhos, 8 vivos, tantos netos que criou. Mais 4 do primeiro casamento que o meu avô era vivo. No final, eu fico sabendo que a minha avó estava numa condição que precisava de mais gente para cuidar, e numa situação muito difícil. E não tinha, com tantos filhos e netos que ela criou. Não tinha ninguém nem para ir lá. Tinha, sim, uma tia, que é a mulher do filho, que é uma pessoa espetacular. Eu falei com essa tia, passei a depositar na conta dela todo mês o dinheiro da pessoa que ia cuidar da minha avó e mandar todo mês uma boa cesta para ela. E essa minha tia, então, administrava e pagava a pessoa. Que não é a filha. É a nora. Eu enxerguei naquela situação a oportunidade de plantar algo muito bom para a minha vida. Eu estava plantando na vida dela, mas eu estaria colhendo. Então eu venho aprendendo com Deus, que Deus nos dá oportunidades, e muitos jogam fora. Porque quando você faz, a pessoa mais abençoada na história é quem está fazendo. É quem está fazendo. E até o dia em que minha avó fechou os olhos, aliás, ela já tinha morrido, eu ainda acabei de mandar o restante de ajuda ao velório. Para essa minha tia organizar.
E eu me senti tão grata a Deus por ter tido aquela oportunidade de ter feito aquilo. Então, e eu poderia contar outras histórias. Muitas outras, graças ao Senhor. Porque eu tive muitas oportunidades. E consegui abraçar. E a minha mãe falava isso. Ela dizia, ela sempre usa essa expressão. Não tem uma vez que ela me liga que ela não usa essa expressão. Minha filha, se depender de bênção de mãe, você será sempre muito abençoada. Porque você sempre foi uma boa filha. E eu me sinto grata a Deus de ouvir aquilo. Porque consegui, pela misericórdia do Senhor, entender. E me sentir abençoada em fazer. Então eu posso falar de imagem, de comportamento. E dar muitos exemplos. De coisas que o Senhor espera de nós. Porque a Bíblia diz que você pode ter a fé para mover montanhas. Mas se você não tiver amor, acontece que quando nós falamos de amor, todo mundo já se pende por aquele amor meloso, de ladainhas e muitas vezes hipócrita. O verdadeiro amor não tem a ver com palavras 24, te amo, tá? Te amo, eu te amo. Tem a ver com ação, com atitude na vida. E muitas pessoas falam, eu te amo, mas não tem uma atitude de amor. E Deus espera atitudes de amor de nós. Não esse amor piegas, eu te amo. Ai, amor querido, amado. Para mim, algumas vezes, algumas coisas sou até muito hipócrita, desculpe. Não quero ofender. Eu penso que é necessário mais atitude. Atitude. Do que ladainhas. Você prova amor com ações. Prova. Jesus provou o seu amor indo à cruz. Ele sacrificou. E amar significa sacrificar. E quando se fala de amor, estamos falando de um amor. O verdadeiro amor é o incondicional. Eu não faço por você porque você merece. Eu faço porque é certo que eu faça. Porque muitas vezes tem um monte de gente que a gente faz que não merece nada. Tem coisas que a gente suporta e que a gente apoia, que não há. Se você for olhar, essa pessoa merece. Não, ela não merece nada. Mas eu mereço praticar esta palavra e ser abençoado. Eu quero esta bênção. Eu quero merecer, eu quero conquistar ela na minha vida. Que não são coisas que eu vou lá e compro. São atitudes que você tem na sua vida. Que você poderia fazer diferente. Porque a sua carne diz, que se dane isso aí. Mas o teu espírito diz, não. Faça. Planta. Planta. Amar quem te ama, a Bíblia diz que é fácil. E não há galardão. Então há pessoas na vida que elas não merecem que você estenda a mão.
Mas o seu relacionamento com Deus merece. E você deve primar por isso, pelo seu relacionamento. Porque Deus espera. Não blá blá blá. Atitudes de nós. É o que Ele espera. Não blá blá blá. Não se aproximar de cadáveres. Nenhum cadáver. Ainda que seja, está escrito aqui, o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Se morresse, quem havia feito o voto de separação de Nazireu não podia ir naquele velório. Não podia ir. E aí, esse entendimento tem a ver com posicionamento em relação à sua fé. Com a influência. E muitos permitem que coisas contaminadas influenciem a vida dela. Ideias, pensamentos, pessoas que não têm o Espírito de Deus. Como eu disse, quando chegou a hora de eu colocar diante da minha mãe o meu pensamento, quando ela dizia, bom, eu penso assim, assim, não. Mas não é isso que Deus espera de mim, eu sei o que Deus quer de mim. Mas quando ela precisava de mim, não só na oração, um apoio emocional, como material financeiro, estou aqui. Mas o que eu sei que Deus tem para mim, ninguém vai interferir. Entende a diferença ou não? Entende bem? Você pode ter uma opinião, mas se eu sei o que Deus tem para mim, digo não, obrigado. Não bate com o meu espírito, não dá certo. Não é o que Deus tem para mim. E você deve saber separar influência ruim, coisas contaminadas, situações que a Bíblia deixa bem claro que é como um cadáver. É uma coisa morta, é uma coisa que não é para você. O cristão não pode se associar a coisas mortas. E quando se acontecesse de alguém morrer acidentalmente perto do Nazireu, imediatamente ele tinha que raspar aquele cabelo, tinha que passar pela purificação e depois fazer uma reconsagração. Isso significa o quê? Se eu me envolvo com coisas que contaminam a minha fé, eu preciso imediatamente me arrepender, me consertar, me santificar. Eu não posso ignorar aquilo. Imediatamente eu preciso fazer a reconsagração. Eu não posso aceitar, ignorar. Não, isso é assim, é assim. Eu mexi com coisa morta. Eu me contaminei, eu pequei, eu preciso me organizar diante de Deus, me arrepender e imediatamente abandonar isso. Imediatamente. Seria muito importante, é muito importante, seria muito saudável para cada um que aqui está. Começar por mim. A gente deve estar se vendo continuamente. E quando Deus está falando com a gente, é fundamental que você se observe,
e que você analise como está seguindo a sua vida e acerte e conserte. Nós fizemos um voto de separação. E nós temos que entender, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso dizer, eu não vou fazer isso, mas se espiritualmente convém, eu vou fazer. Então eu devo fazer. Eu não quero fazer isso, mas se espiritualmente convém, eu devo fazer. Eu não quero fazer isso, mas espiritualmente convém, então faça. Isso é um sacrifício. Nazireus abrem mão para progredirem. Quem fez um voto de separação? Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Sacrificam. Abrem mão. Eu abro mão disso para que o meu espírito viva. Eu vou sacrificar nisso para que o meu espírito triunfe. E nós temos que entender. E aí você leva para a sua vida, em todas as áreas, a sua, como você lida, como você age, reage, e vá lá e mexa. Não é fácil sacrificar. Não era fácil para essas pessoas se absterem dessas coisas, viverem assim. Mas era o voto de separação. Tem coisa que não é fácil para a carne e nunca vai ser. Mas Deus espera que você seja capaz de sacrificar. E isso tem que entrar. Você é na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus espera que haja um senso de justiça dele, não seu. Que você pratique a justiça, que é a sua palavra. Quando você pratica a palavra, você está praticando a justiça. Então, você poderia ignorar isso e aquilo lá, mas eu não vou. Eu não vou fazer isso. Porque eu fiz um voto de separação. E eu quero ir para eu quero praticar, eu quero ir para um padrão elevado em Deus. Eu quero isso, eu quero. Então, em nome de Jesus Cristo, você pode estar analisando nesse momento e dizer, eu vou seguir, eu vou viver, eu vou abrir mão de coisas que para minha carne é agradável, para viver um padrão mais elevado em Deus. A minha carne não quer abrir mão disso, mas eu vou sacrificar. Eu vou ser um nazireu do tempo da graça. Eu vou ser um nazireu do tempo da graça. Eu podia reagir de outra maneira, mas eu não vou. Por amor a Deus. Por amor à minha fé. Por amor a Deus. Por amor à minha fé. Eu vou me comportar como Deus espera. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E a Bíblia deixa bem claro o que convém e o que não convém. E nós temos sido ensinados ao que convém, isso convém, isso não convém.
Isso convém, isso não convém. E aí você definitivamente pode ampliar. Porque são muitas as situações que às vezes deixamos passar e ignoramos como nada. Mas Deus, Ele vai nos apurando, Ele vai trabalhando para isso. É para um padrão mais elevado, mais elevado. O que outro dia não incomodava, agora Ele está requerendo. Coisas que talvez Deus não pediu antes, Ele está pedindo agora. Porque agora o seu nível espiritual é maior. Você já tem maturidade para entender isso. E para entender que tem que parar, que tem que mudar, que tem que se moldar. E por aí vai. Amém? Coloque-se em pé a mão no coração, por gentileza.